Bom dia a todos e a todas. Este painel aqui inaugura uma outra fase, uma outra alça, um outro pé do nosso encontro. Começa quanto custa o Brasil que não lê, né? E eu queria contar uma historinha para vocês. Essa ideia, ela aparece primeiro quanto custa o Brasil que não lê. Inclusive, a partir de preocupações do próprio governo. Por exemplo, a CVM recebe multas de sonegadores de impostos, por exemplo, e tem uma verdadeira fortuna para empregar com algo que ocorre no Brasil, que é o dinheiro que se perde, porque as pessoas não compreendem, não sabem como gastar o seu dinheiro, não sabem chegar a uma máquina de banco, né? Um terminal de banco, não entendem aquilo. Então, muito dinheiro se esvai, elas não compreendem, não conseguem, e outras coisas que acabam representando desperdício na economia. E a gente está falando aí em valor pecuniário, né? E a ideia era justamente montar um projeto para poder verificar qual é esse montante que acaba por causa da falta de leitura de processos e de situações das pessoas, do cidadão. Mas tem um outro lado, que é quanto a gente ganha, quanto a gente tem com a leitura. Ou seja, quanto vale o Brasil que lê, né? Aqui a gente estava começando a ver um vídeo exatamente mostrando alguns desses episódios, alguns desses momentos em que nós vemos o valor simbólico sobre tudo aqui, mas que também existe o valor físico, o valor pecuniário, o valor econômico, mas tem o simbólico. E esta mesa agora, seguindo a fase de ontem, ela vai trabalhar justamente essa questão de quanto vale o Brasil que lê. Se vocês forem à apresentação do encontro, vocês vão notar que ali são definidos eixos temáticos. E se fala em leitura e infância, leitura e educação, leitura e tecnologias, leitura e cultura popular. Nesse momento, a gente está apresentando mais dois eixos, que é leitura e segurança pública e leitura e trabalho, né? Sempre pensando nessa questão do ganho simbólico e realmente mais perceptível, mais concreto. E, para tanto, eu gostaria de chamar, eu vou falar na ordem, não senão está aqui. Eu gostaria de chamar a Érica dos Santos Rodrigues, da Portuguesa. Talvez tenha alguém que vir aqui para mexer no computador, para projeção, por favor. Eu gostaria de chamar também o Francisco Gomes de Matos. Talvez não em frente à tela, porque vai bloquear a visibilidade, né? E finalmente eu gostaria de chamar o Luiz Eduardo Soares, que até você já falei com você.
Eu vou apresentar nessa ordem, vou chamar nessa ordem, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Érica, né, que é da casa, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A Érica é professora do Departamento de Letras desde 1996. Não, tem uma correção, é desde 1992. Ontem eu recebi o diploma do reitor de 25 anos de curso. Foi muito bem. Está conosco desde 1992. Vincula-se ao programa de pós-graduação de Estudos da Linguagem, com atuação na área de psicolinguística. É integrante do grupo de pesquisa do Laboratório Psicolinguística e Aquisição da Linguagem, LAPAL, e do grupo de pesquisa interdisciplinar em Neurociências e Cognição, INCOG. Entre seus tópicos de estudo, destaca-se a investigação da leitura e da escrita a partir de uma abordagem processual, com caracterização de demandas particulares associadas a gêneros textuais distintos e diferenças de suporte, contexto, impresso e digital. Gostaria agora de falar do Francisco, também prata da casa, né? Que vai trabalhar com o eixo leitura e trabalho. O Francisco é consultor corporativo e membro da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC-Rio. Teria alguma coisa para acrescentar? Eu só teria que retirar um título indevido, talvez tenha pisado da internet, que é a minha ligação com a Universidade de Pernambuco. Não existe. Eu tenho sangue cearense, mas... Não pernambucano. Deve ser pernambucano É porque na Universidade Federal de Pernambuco tem um homônimo seu. O Francisco Augusto Gomes do Maia. Por isso que não é o nosso reitor. Você já tinha visto isso no programa? Já tinha até... Tá, então, escusas, nossas escusas. Está feito aí. Finalmente, eu gostaria de apresentar o Eduardo Soares, que é escritor, dramaturgo, antropólogo e tem pós-doutorado em filosofia política. É professor aposentado da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ex-professor do UPERJ e da Unicamp. Foi visiting scholar da Universidade de Harvard, Columbia, Virgínia e Pittsburgh. Publicou 15 livros, entre os quais Meu Casaco de General, 500 Dias no Fronte da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, Histórias da Vida e Morte, ambos pela Companhia das Letras. Ambos finalistas do Prêmio Jabuti. Seu livro mais recente é Vidas Presentes, editados pela Associação Cidade Escola Aprendiz. O Luiz Eduardo foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, além de secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Bom, leitura e segurança, claro. Érica, você tem microfone, não? Não. É preciso? Eu Eu queria só saber o tempo. Eu ia falar. Pra gente. Nós temos aqui 20 minutos, Certo. tá bom? 20 minutos para a gente ter tempo para depois uma entrevista. Tá certo. Entrevero não, já. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo o convite do Instituto Interdisciplinar de Leitura para estar aqui, dizer que é uma honra, né? Inclusive porque sou de uma área, né? Que é uma área que trabalha, né, dentro dos estudos da linguagem, com a questão dos processos mentais, a investigação das capacidades cognitivas. É desse lugar que eu vou falar. Quero dizer que eu gosto muito de fazer esse tipo de apresentação também em espaços que não são necessariamente os meus espaços mais rotineiros, porque eu acho também que é uma oportunidade de aprender. Acho que a gente fala para aprender e para trocar. Então, vocês entendam essa minha fala também nessa perspectiva.
E aí eu fiquei pensando muito na proposta, né, do Quanto Vale o Brasil que Lê, e resolvi apresentar então a leitura como uma ferramenta tecnológica na construção da cidadania. E aí a minha apresentação eu estruturei mais ou menos dessa forma, tentando inicialmente discutir o que é ler, depois falando de dois conceitos de leitura, leitura como decodificação e como compreensão. Vou apresentar aqui brevemente, e aí eu estou entrando talvez um pouco nessa área do trabalho, mas muito brevemente, alguns resultados do INAF de 2015. E depois eu vou trazer alguns exemplos, fazendo até um certo casamento com a fala do Luiz, da questão do que as pessoas não conseguem ler, né? Alguns exemplos para ilustrar. Bom, deixa eu só ver se eu me perco aqui. Então, primeiro, o que é ler? Quando a gente fala em leitura, a gente pode pensar em dois conceitos de leitura. Um primeiro conceito que está exposto ali, que é a questão da decodificação do código escrito propriamente, né? Esse processo de leitura, ele é evidentemente o resultado de um aprendizado que acontece com as crianças, né? E também com aqueles adultos que não tiveram oportunidade de se escolarizar, que envolve o estabelecimento dessas relações entre as formas fônicas e as formas escritas das palavras. E esse termo, evidentemente, está diretamente associado ao conceito de alfabetização, que tem a ver com a aquisição do sistema convencional da escrita. Mas também a gente entende ler no sentido mais amplo de processo de construção de textos escritos. E vocês vão ver que o que eu estou chamando aqui de texto vai ser dentro de uma visão um pouco mais ampla, dentro de uma perspectiva multimodal, em que a gente entende o texto não apenas como texto verbal, mas também como podendo compreender outras modalidades, por exemplo, a visual. E nesse sentido de leitura, a gente pode falar em termos de letramento. E aí eu resgato a perspectiva da Magda Soares, que fala letramento como desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Bom, então o que é pensar ler como ferramenta tecnológica? Aí eu vou falar um pouco do lugar da neurociência. Não sei se vocês conhecem essa literatura, mas existe um neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene, que vai mostrar, a partir de um conjunto de trabalhos muito interessantes, que a leitura ela provoca uma mudança de natureza funcional em determinada área do cérebro. Vai acontecer o que ele chama de um processo de reciclagem neuronal. Então a gente pode pensar, em última instância, que a leitura ela é uma forma de instalar no nosso cérebro, no nosso hardware, um novo software. Um software, evidentemente, que ele é altamente poderoso, porque depois que ele é instalado, não é possível desinstalar, a não ser, evidentemente, que você tenha algum comprometimento cerebral, né? Mas depois que você aprende a ler, não dá para não ler, a não ser que você feche os olhos. Você olha para essa imagem aqui e você é obrigado a ler, você não pode inibir esse processo mental. E esse processo, ele evidentemente, ele é a entrada para o ler 2, né? O que eu estou chamando de ler 2. O ler 1 é essa decodificação e o ler 2 vai ser o processo mesmo mais amplo de interpretação, compreensão, de construção de sentidos. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar quando eu falo nessa perspectiva das neurociências é que não é qualquer invenção cultural que pode ser instalada no nosso cérebro. Na verdade, essa invenção ela tem que se estruturar, se ajustar à nossa arquitetura cerebral, na medida em que o cérebro tem uma arquitetura limitada, mas com uma certa maleabilidade. Então, o Stanislas Dehaene, num livro que foi traduzido com o título Os Neurônios da Leitura, ele diz o seguinte, né, que as invenções culturais são possíveis, mas apenas na medida em que elas se ajustem aos limites da arquitetura do nosso cérebro e entrem no envelope da plasticidade. Segundo ele, então, o nosso córtex, pois, não tem nada de barro virgem ou de uma tabuleta de cera que registrariam fielmente a impressão de todas as invenções culturais as mais arbitrárias. Não existe um órgão rígido que no curso da evolução tivesse destinado um módulo à leitura. A gente não nasce já com um módulo da leitura. Esse módulo ele vai se constituir, digamos assim, essa capacidade a partir de um processo de mudança nos neurônios, de migração neuronal.
Então ele se parece, o nosso cérebro, o nosso córtex, mais a um kit de bricolagem ou a uma caixa de mecano com a qual a criança pode fabricar qualquer modelo previsto pelo fabricante, mas igualmente pode criar outras máquinas mais ou menos funcionais. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai para algumas escolas e as professoras de alfabetização muitas vezes dizem assim: aprender a ler é tão fácil como aprender a falar. Isso não é verdade. Não é assim que a coisa acontece. Aprender a ler depende de instrução, depende de escolha de método correto. E é preciso ter investimento nisso na idade certa para que o Brasil possa ter bons leitores, pelo menos nessa primeira etapa da decodificação. Porque se você não ultrapassa essa etapa, você não chega à segunda etapa. Então tem um primeiro investimento crucial, que é na questão da alfabetização, que na verdade começa muito antes. Tem também trabalhos que mostram, com resultados muito robustos, de que a exposição da criança a pais leitores, isso interfere e influencia fortemente esse processo de alfabetização. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia de como é que essa coisa acontece no cérebro, né? Na verdade, a gente tem uma área do nosso cérebro, que é essa área que está indicada ali na imagem, né? Que é a área occipitotemporal ventral esquerda, que ela seria a especializada na análise das formas das palavras, das letras. Mas ela não existe desde sempre. Ela, na verdade, ela começa a se constituir no momento que eu começo a aprender a ler, né, a partir desse processo de reciclagem. E aí é interessante saber que em crianças pequenas e pessoas analfabetas, quando você mostra um texto escrito, evidentemente que nada acontece nessa área, essa área não acende, digamos assim, porque ela ainda não está estruturada para reconhecer a forma das letras. Essa área é chamada da Visual Word Form Area, ou a área da forma visual da palavra. Originalmente essa área ela é responsável pelo reconhecimento de faces, né? E um processo que pode acontecer, que se chama alexia pura, que é um tipo de distúrbio seletivo, uma pessoa que é escolarizada, que sabe ler, se ela tem esse tipo de dano, ela pode perder totalmente a capacidade de reconhecer a forma escrita das palavras. Ela é capaz de compreender, ela é capaz de se comunicar, mas ela não é capaz mais de ler. Há uma quebra aí, né? Bom, aqui só para vocês também terem uma visualização do que é um cérebro normal e o cérebro do disléxico. A parte em vermelho, como está indicado aí na legenda, corresponde ao reconhecimento de palavras. Na parte superior central, a gente tem os leitores normais e embaixo os disléxicos. Notem que a área vermelha nos disléxicos não acende, no sentido de não se manifesta, porque exatamente o disléxico, ele tem um comprometimento. Não significa que você não possa fazer um trabalho com o disléxico no sentido de que ele venha ler. Ele vai apresentar uma leitura mais lenta, ele vai ter um número maior de dificuldades, mas é possível fazer esse trabalho, e quanto mais cedo ele acontece, melhor. Não dá tempo da gente falar aqui, e isso só é possível porque existem duas rotas que a gente pode usar para leitura, e no caso do disléxico, a rota que é responsável pela conversão do fonema, né, no grafema, essa relação, ela está comprometida, então ele tem que fazer uso de uma outra rota, tá? Bom, então falei um pouco sobre ler, entendendo ler como decodificação, como essa ferramenta tecnológica, como esse software que vai ser instalado no nosso cérebro e que vai nos dar, portanto, acesso aos textos escritos, e a partir daí a gente pode trabalhar o conceito de ler dois, ler como compreender, ser capaz de entender os significados de diferentes textos, né? E aí a gente tem uma ferramenta poderosa no sentido de processo de aquisição de conhecimentos. E para falar nesse sentido, a gente precisa ampliar o conceito de texto. E quando eu me refiro a texto, eu me refiro a tudo isso como texto. Um mapa é um texto, um gráfico é um texto, uma tabela é um texto, tudo é texto, porque o texto não é apenas aquela noção mais comum com a qual a gente está familiarizado, o texto verbal, mas é também esse texto, os diferentes gêneros que a gente encontra em diferentes suportes e em diferentes ambientes, né?
E a escola não tem, eu diria, cumprido adequadamente o seu papel no sentido de ensinar a ler. Porque quando a gente começa a pensar o texto também dentro dessa perspectiva, a gente vê que ler não é tarefa exclusiva do professor de português. Ela é uma tarefa mais ampla, de todas as disciplinas. Ler não pode ser exclusividade, né, de um único indivíduo. E para falar de texto, né, nesse sentido que eu trouxe para vocês, eu estou aqui ancorada no conceito de multimodalidade. Esse conceito, ele se traduz em termos da ideia, né, de que existem vários modos de linguagem que vão interagir na construção dos significados da comunicação social. Então, não existiriam textos monomodais ou monossemióticos. Mesmo quando a gente está diante de um texto escrito, há informação ali, que é a informação visual, que também significa a própria paragrafação do texto, a indicação de negritos, itálicos, a pontuação, tudo isso é informativo e nos ajuda a construir os sentidos do texto. Bom, então, passando agora dessa visão, né, de ler 1 e ler 2 como ferramentas tecnológicas, a gente pode explorar brevemente como é que é a situação da leitura no Brasil. E a gente vive uma situação de atraso tecnológico, tanto em ler 1 quanto em ler 2. Né? Os resultados do indicador de alfabetismo funcional, não sei se vocês conhecem esse indicador, é uma pesquisa que vem sendo realizada já há alguns anos pelo Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa, né? Normalmente com amostras em torno de 2.000 pessoas, representativas tanto de áreas rurais quanto urbanas, né, das várias regiões do Brasil, e indivíduos nessa faixa etária entre 15 e 64 anos. Eles normalmente fazem um teste de alfabetismo, e aí é interessante porque na matriz de referência que eles usam para avaliar a leitura, ela não separa letramento de numeramento. Eles vão avaliar o índice de leitura, né, a capacidade de leitura, conjugando esses dois elementos. E eles trabalham com textos do cotidiano, leitura de bilhetes, notícias, instruções, gráficos, etc. E também aplicam um questionário. Opa! Vamos lá. E eu achei interessante trazer para vocês aqui o resultado de um trabalho que saiu em 2016, o relatório, né, que foi um estudo especial sobre alfabetismo e trabalho. E eles começaram a pensar, na verdade, o mundo do trabalho como uma das importantes agências de promoção de letramento e numeramento. Então, na verdade, assim, não é só a escola que é uma agência de promoção de letramento, mas também o espaço do trabalho. A gente pode pensar em outros espaços de letramento. Me ocorre aqui, por exemplo, nesse momento, a questão da igreja, por exemplo, né, dos grupos comunitários. São espaços que podem promover letramento. E o objetivo do trabalho foi tentar compreender como é que as práticas de letramento e numeramento realizadas no trabalho afetam as condições de alfabetismo de determinados segmentos populacionais inseridos em diferentes campos profissionais, né? Novamente, trabalhando com aquele universo de aquela amostra de 2.000 pessoas, 15 a 64 anos, todas as regiões, e eles trabalharam com, vou passar aqui para ser mais rápido, com uma escala de proficiência, que é a que está no quadro 2, em que eles organizaram em termos de analfabeto e rudimentar, e elementar, intermediário e proficiente. Por favor, olhem o quadro 2, tá? Que seriam os funcionalmente alfabetizados. O quadro 1 é porque era a classificação que eles usavam originalmente, e eles resolveram dividir o grupo do básico e pleno, e explodiram então em 3 categorias: elementar, intermediário e proficiente. Nós não vamos ter tempo aqui de olhar em detalhes toda a caracterização, isso, desses níveis, né? Eu vou, à medida que for apresentando os resultados, comentando, mas tudo isso está disponível online, basta vocês entrarem no site do INAF e baixarem esse relatório. Mas eles falam em termos, então, de analfabeto, o rudimentar, o nível rudimentar, elementar, intermediário e proficiente.
E aí a gente aqui começa a ter alguns dados, né? Aqui a distribuição da população pesquisada por grupo de alfabetismo, nesse universo que eles investigaram, né? A gente tem 27% de analfabetos funcionais e 73% de alfabetizados funcionalmente. A maior parte dos respondentes, né, dessa pesquisa, né, 42%, foi classificada no grupo elementar. E o que é ser pertencente ao grupo elementar? São aqueles indivíduos que realizam a leitura de uma ou mais unidades de informação em textos diversos de extensão média, realizando pequenas inferências e resolvem problemas envolvendo operações básicas, com exigência de algum grau de planejamento e controle. Então, são aqueles que fazem realmente leituras de textos não muito longos, textos não muito complexos, que fazem apenas inferências simples, né, não muito sofisticadas, tá? E aqui a gente tem um dado que me parece interessante. Eu não trouxe, evidentemente, todas as tabelas que estão disponíveis, mas um dado sobre alfabetismo e escolaridade. Na coluna da esquerda, vocês veem aí os anos, né, de escolaridade, anos iniciais, ensino fundamental, médio, superior, e na parte superior horizontal, os níveis, né? E se vocês examinarem a educação superior ou mais, vocês vão ver que a maior parte se encontra no nível elementar e intermediário. Em relação a proficiente, a gente tem só 22%. Estão acompanhando? Dá para ver? Notem que aí uma observação importante é que esse grau de escolaridade que está indicado na tabela, ele informa sobre o ingresso do sujeito na etapa de escrita e não a conclusão da mesma. É importante a gente saber como as pessoas estão saindo da universidade também, né? Será que aquelas pessoas que ingressam com nível elementar ou intermediário, elas conseguem melhorar o seu desempenho, né? Se a gente pudesse ter esse estudo separado, certamente eles têm esses dados, né? Que a gente possa examinar. Mas, de toda forma, é muito preocupante pensar que você tem no ensino superior 32% no nível elementar e 42% no intermediário. Aqui, sobre alfabetismo e sexo, só para dizer que não há diferenças marcantes entre homens e mulheres. Os dois grupos vão apresentar maior concentração no nível elementar. Aqui um dado com a relação com o mundo do trabalho. Eu selecionei aqui apenas algumas informações, não vou explorar o quadro todo, depois vocês podem ver com calma se baixarem esse material, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para aquelas pessoas que estão trabalhando no comércio, e no universo de pesquisados, esse era o maior grupo, 42% apresenta nível elementar. Quando a gente olha para a área da educação, que é o segundo círculo que vocês têm ali, e a gente olha para o nível proficiente, a gente vê que apenas 16% dos indivíduos que estão, né, nessa área, né, nesse setor da economia, são classificados como proficientes. Quando a gente olha para a área de saúde e serviços sociais, a maior concentração é no nível elementar. Lembrando que o elementar é o primeiro nível depois do analfabeto, né? É o alfabeto funcional. Então, isso é extremamente grave, né, se a gente examina esses dados. Para mim, pelo menos, quando olhei para isso, eu fiquei muito impactada, porque a gente sabe o que isso pode trazer de prejuízo e como a gente seria um país melhor se a gente dominasse essas ferramentas tecnológicas. Bom, e aí, no sentido de fechar minha apresentação, e fechando minha apresentação, tem uns 4 minutos, tá? Eu quis fazer um exercício um pouco de tentar responder essa pergunta, né? Quanto vale o Brasil que lê? E, evidentemente, que a leitura ela é uma ferramenta primordial na construção da cidadania. E aí, quando eu estava ouvindo a Helena falar, me lembrei muito desse primeiro tópico que eu coloquei. Em psicologia cognitiva, a gente trabalha com um conceito que é o conceito de teoria da mente, que é algo que as crianças desenvolvem a partir dos 5, 6 anos de idade. O que é a teoria da mente? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o estado mental do outro, de fazer inferências, de perceber os seus sistemas de crenças, desejos e intenções.
E a leitura me parece que ela é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de uma teoria da mente, na medida em que você, como a Helena falou, tem ali o espaço da polifonia, em que você se enxerga no outro, em que você pode dialogar com o outro. Meu filho faz economia aqui na PUC e outro dia eu disse para ele: você precisa ler mais literatura, porque se você quer ser um bom economista, você precisa conhecer o outro, você precisa se deslocar do seu lugar. E eu acho que certamente é o espaço do texto literário um dos espaços, né, que permitem esse deslocamento. Então, a leitura nesse sentido de ser essa ferramenta, né, que favorece o desenvolvimento de uma teoria da mente. A leitura como uma forma de combate a doenças, no sentido de construção de reserva cognitiva. Vou apresentar para vocês aqui dados importantes sobre demência, mostrando como há um menor percentual de indivíduos com demência, por exemplo, Alzheimer, entre indivíduos que são letrados, né? A leitura como uma forma de ter acesso a direitos e conhecimento de deveres, que eu acho que se articula com o que o Luiz falou no início. A leitura como uma capacidade de perceber e interpretar manipulações de dados, enfim, como forma de construção de identidade e de afirmação da cidadania. E aí eu coloquei aqui só alguns exemplos. Esse aqui eu tirei do blog de uma pessoa com a qual eu tenho interagido mais recentemente, a Heloísa Fischer. Ela é jornalista e ela criou um blog com Clarisa. E aí ela disponibilizou na página lá do blog, né, um comunicado, na verdade, né, de vacinação. E aí é um texto que, quando a gente olha, é um texto longo, mais complexo, e ela se faz a seguinte pergunta, né: quantas crianças deixam de ser vacinadas e ficam doentes porque os cuidadores não conseguem entender um texto assim? Então, num país em que a gente tem dificuldades, né, já no processo mais básico de decodificação, muitos não chegam nem àquele segundo nível de leitura, né, a gente evidentemente tem uma perda grande aí. E quanto a gente poderia deixar de gastar em saúde, em saneamento básico, se a gente tivesse um país com leitores e com clareza, enfim, do que é possível fazer para preservar a sua saúde, o seu espaço de casa. Trouxe também aqui, só a título de ilustração, um material sobre letramento e demência. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas em 2050... nós teremos uma população no Brasil de 30% de idosos. Eu diria que nós, na verdade, já nos podemos considerar uma nação de idosos, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, perdão, não fiz tão bonitinho, era para ir na sequência certa. Aqui a gente tem um gráfico, né? Ali em verde são os indivíduos com 65 anos ou mais. A gente vê que tem um crescimento aí dessa linha, ao mesmo tempo que tem uma redução, né, no número de indivíduos com 0 a 14, 15 e 64. Então, nós seremos 30% de idosos. E isso ganha uma dimensão muito importante quando a gente sabe, e aqui eu tenho o resultado de um estudo que foi feito, na verdade, com uma população de São Paulo, envolvendo aproximadamente 1.600 pessoas na faixa etária de 65 anos ou mais, e dentro desse grupo eles identificaram o seguinte: olhem esse quadro, que de 567 pessoas, né, que eram iletrados, 12% vieram a desenvolver quadro de demência, né? 69. Aqueles que tinham mais tempo de escolaridade, 3,5. E tem um conceito que é esse que eu me referi agora há pouco, de reserva cognitiva. A ideia é que uma das formas de você construir reserva cognitiva é exatamente a partir da interação, da leitura. É lógico que existem outros fatores, né, como alimentação, enfim, prática de exercício físico, mas estar mentalmente ativo é crucial para, pelo menos, poder reduzir ou minimizar os efeitos de um comprometimento cognitivo. E, por fim, eu trouxe aqui, só para falar um pouco da manipulação de dados,
Eu estou aqui usando, na verdade, o material selecionado num artigo de uma pessoa que trabalha com letramento estatístico, Cazorla, e ela pegou uma notícia de jornal de 2006, cujo título, e eu alterei aqui para não ter nenhum problema com partido político, só coloquei partido X, né? Então, políticos do partido X são os que têm maior avanço patrimonial. Com variação de 83,7%, os X, né, ou seja, daquele partido, são os campeões entre os grandes. Valor médio de Y, outro partido, é o maior. E aí, na matéria, é apresentada uma tabela. Quando a gente olha para essa tabela, eu apaguei a dos outros partidos aqui, para não me dar muito trabalho, estou me concentrando só no partido X, segunda linha, a gente vê que há um aumento patrimonial ali de 83,7%. É isso que está nessa notícia. E aí o que a Cazorla mostra é que o impacto dessa manchete teria sido muito diferente se no lugar de você ter uma tabela, você tivesse um gráfico como esse. Porque quando a gente olha para esse gráfico, olha onde está o partido X. Olha só qual é o valor médio declarado. Deu para entender qual a diferença, né? Então, na verdade, se você, ao invés de ter uma tabela, você tivesse um gráfico, a impressão que você teria gerado seria totalmente diferente. O efeito de sentido é totalmente distinto. E por que seria distinto? Porque se acredita que a gente não sabe ler tabela, porque a gente não sabe mesmo, né? Porque se acredita que é possível contar que o cidadão vai ler só a manchete, não vai observar, né, os outros textos que estão presentes dentro dessa notícia de jornal. Então, aquele indivíduo que não é capaz, né, aqui é só uma observação, né, aquele indivíduo que não é capaz de transitar, né, por esses diferentes textos, que não é capaz de transitar em diferentes mídias, né, porque na verdade, quando a gente fala em letramento, a gente tem que também pensar em termos de um letramento digital, um letramento estatístico, tudo isso dentro de um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da leitura. Então, certamente, o nosso Brasil teria, né, um valor maior, a gente não precisaria investir tanto em saúde, a gente não precisaria investir, talvez, poderia investir em educação em outras áreas, poderia investir em saneamento básico de outra forma, se a gente tivesse melhores leitores. Então, o Brasil, ele vale o que vale os seus leitores. Então, é isso um pouco o recado que eu queria. A gente deixa para o final, como é que você deixa para o final, né? Francisco, por favor. Bom, primeiro cumprimentar a Érica, essa aula no melhor sentido da palavra. Tinha alguns momentos que acho que é a oposição, quando foi a oposição. Então, a fundamentação, possivelmente eu já poderia de repente, até por comodidade, como não vai ser o caso, transferir as palavras delas para as minhas. Então eu ficaria tranquilo para vocês poderem ter uma sinergia com a professora Érica. Mas vão ter essa oportunidade. Eu diria o seguinte, que essa responsabilidade de colocar leitura no trabalho é alguma coisa que a gente realmente vivencia nesses 50 ou mais anos de consultoria corporativa. Quer dizer, a gente vem, eu vou lhes trazer aqui, numa parte seguinte, um pouco dessa experiência com um método que a gente chama de leitura interativa. Esse título ficou por tradição, por o ter adotado há mais de 50 anos atrás. Bom, e todas as minhas atividades de consultor se apoiaram em leitura. E eu gostaria de colocar alguns questionamentos com relação a isso.
Eu estou me lembrando, cheguei a construir uma pequena história para caracterizar um pouco isso que vamos agora fundamentar. Um monge contemplativo e diante de uma paisagem, um caminho que percorria, e o seu discípulo interrompe, dado momento, dizendo: mestre, precisamos prosseguir. Desculpe interromper as suas preces. Bom, eu não estava necessariamente orando, embora também pudesse considerar assim, mas eu estava lendo, fazendo o exercício da minha leitura diária. Estava lendo a paisagem, estava lendo o contexto, e não propriamente só o texto. E é uma distinção que eu já faço de pronto. Quer dizer, e eu visualizo aí um bebê no útero materno gerando a leitura. Quer dizer, conectando-se com a mãe, lendo esse contexto e para ganhar vida. Então eu vejo todas as situações como um apelo, um clamor à vida. E eu vejo o Brasil hoje, o Zé Mauro já se ausentou, mas dessa figura que ele trouxe, deixa eu até ver daí, Iradelgalda. Quer dizer, Iradelgalda, um Brasil que pede socorro, que pede água, está necessitando de oxigênio. Né? E não necessariamente por iletrados, mas basicamente até por letrados, por pessoas realmente de um bom nível de escolaridade, de um bom nível de alfabetização acadêmica, mas numa ignorância que, na verdade, traz esse caos moral, na verdade, que é o fundamento de toda a educação. Não é? E o que a Érica coloca, essa visão do outro, que é a visão ética, é a visão da vida, é a visão do ser social, que é um ser cultural. Vivemos em culturas, em sociedades que se fundamentam em instituições. Essas instituições saudáveis vão dar um país saudável. Vou fazer mais um parênteses. Se imaginemos um presidente da República no Brasil, um presidente da República, que convocasse os seus ministros para uma reunião e entregasse a cada um livro. Certo? Vamos ler juntos e vamos concluir Brasil. Vamos pensar na nossa realidade. Esse livro necessariamente seria um livro do tipo Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Quer dizer, aí sim, o país, eu acredito que seria diferente. A partir dessa atitude de governança, eu acho que teríamos um Brasil diferente. Esse é que vale o Brasil que lê. É da atitude que forma leitores. Quais as instituições que estão formando leitores? A família forma o leitor. E eu, quando chamo de leitor, estou chamando de líder. Porque todos os seres humanos, eu acredito nisso, são potencialmente líderes, influenciam e estão sendo influenciados o tempo todo. E ser líder é ser líder de líderes, é um conceito que eu venho desenvolvendo há décadas. E que a liderança é nata, é um dom, é um talento como qualquer um dos talentos com quem a gente nasce. O líder é formado. O líder é treinado, é treinável, e o líder precisa ser educado. Formação de líderes. A instituição, família. Instituição, escola. A escola prepara esse leitor líder. Eu temo que esteja falhando a instituição escolar em todas as suas graduações, à exceção da escola inicial, o jardim de infância. Aí há um contato educador
necessariamente um contato íntimo do educador com o educando. Aí existe realmente educação. Embora se desvirtue essa educação até nesse momento. Então, mas a criança está se abrindo ao mundo. E eu vejo a educação e a leitura como esse abrir-se ao mundo. Realmente, menos salas de aulas e muito mais salas de alma. Está faltando alma às instituições, está faltando alma a esse Brasil. Por isso que há tanta corrupção. Porque não há educação, não há ética. Porque educar é tornar, é formar cidadãos. Aqui ficou enfatizado esse aspecto. Então, formar leitores que leiam a vida, que sejam capazes, como monge, de fazer essa leitura do contexto, para poder apreender o texto, para poder realmente fazer do texto uma alavanca, fazer do texto realmente algo transformador. Rapidamente, eu vou colocar nesse experimento de leitura interativa, sobre o qual eu lhes falo, para dar uma contribuição assim, já que é trabalho, trabalhemos. Né? Como a gente colocar objetividade ao conhecimento para que ele vire sabedoria. Não basta transmitir conhecimento, transmitir habilidades, treinar habilidades, sem que isso tudo gere aplicação, gere, na verdade, não formalmente lucratividade, gere resultados sustentáveis, leve a uma cidadania e a uma sociedade bem constituída. Então, nós iniciamos, eu posso precisar no tempo, há 50 anos atrás, num projeto com Antônio Carlos de Almeida Braga, na presidência de um banco recém-nascido, que estava em processo de transformação de um Tamborete, que era um banco da prefeitura, em banco do estado da Guanabara, do governo Carlos Lacerda, que tomou a terra esse projeto pessoalmente. Então, desenvolvemos ali num desafio de transformar bancários em diretores, transformar bancários em gerentes, e porque era uma das premissas do governador, é que se gerasse algo novo através do pessoal antigo, do pessoal da casa. Não entrou ninguém de fora, ninguém de fora. E esse banco foi um banco transformador, gerou iniciativas inovadoras assim, que transformaram o mercado na época. Então, aí nós introduzimos 3 livros, foram suporte de um experimento que permeou toda a organização. Toda a organização. Em grupos que nós chamávamos, e grupos que iriam gerando depois, grupos tidos da época, já usávamos a expressão grupos duplas empreendedoras. Criar aquilo que é bíblico. Cristo mandou os apóstolos irem de 2 a 2, não 1, 2 a 2. E essa dupla é uma célula, na verdade a leitura ganha força através de projetos e de aplicação quando você tem controle de um grupo que se estende. Então, 3 livros foram suporte desse trabalho, que eram livros de muita aceitação na época. O Choque do Futuro, do Alvin Toffler, um livro profético. Hoje ainda eu leio, releio e vejo que ele é atual nas suas premissas, na sua fundamentação. Alvin Toffler, grande contribuição, colega ali do nosso amigo. O livro do Prêmio Nobel de Economia, que é um livro acessível e que se tornou um instrumento fantástico de transformação. O Novo Estado Industrial do Galbraith. E um livro extremamente objetivo, prático, de um filósofo, do maior filósofo, que eu diria, da administração, Peter Drucker.
O Gerente Eficaz. Esses 3 livros mudaram a fisionomia, mudaram todo o cenário completamente. Então, essa foi uma experiência que me comoveu e me comove até hoje. E a partir dali a gente desenvolveu muitos experimentos com essa metodologia. Trabalhou Maria Marta Moreira, que está aqui, educadora, minha filha, o Gustavo Gomes de Mato, meu filho, ambos estão aqui. Foram 2 pessoas que me ajudaram a multiplicar esse experimento. E hoje, e ontem não estive aqui vendo a mesa anterior que falava exatamente do Brasil, que não lê o custo desse Brasil, não pude vir porque eu estava exatamente num cliente desenvolvendo dentro de um processo de leitura, fazendo, por falta de tempo deles, uma reunião mensal que se transformou numa reunião almoço, um encontro almoço, exatamente com a diretoria do Metrô Rio. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 2 anos, uma diretoria anterior que mudou em dezembro, incorporou o projeto e está em desenvolvimento, e que consta o quê? De material original que produzimos, constando um pequeno dossiê com um enigma original sobre o tema, uma parábola original e um que a gente chama de contexto, um texto que decodifica os 2 desafios anteriores, trazendo a nível de praticidade. Quer dizer, então, esse material, para se entenderem um pouco a metodologia, é entregue para leituras, consultores de leitura individual dos diretores, e é feita depois uma espécie de coaching com os diretores, entrevistas personalizadas, para leitura em comum, em dupla com o consultor, e depois é feito esse encontro final, em que aí se chega a conclusões para aplicar a todo o contexto, aplicar a toda a organização. Então, nós desenvolvemos temas como autoestima corporativa, temas como percepção educada, tendo sentido de que aquilo que não é percebido não existe, tem que necessariamente passar pela percepção. E um dos meus inimigos mortais, com quem eu venho trabalhando o tempo todo, chama-se burocracia. E eu tenho um medo, pânico da burocratização do pensamento. Porque a burocracia é cultural, ela condiciona. Esse é o mal que nós temos que combater para que tenhamos bons leitores, que tenhamos bons cidadãos, boas lideranças. Não teremos um modelo arcaico que inibe o pensamento, que pensar deveria ser uma diretriz de toda a governança. Aqui é proibido não pensar. Aqui é exigido que se pense, exige-se que se pense. Então, para que haja inteligência. E isso aí eu coloco em todas as instituições. Hoje estamos precisando de extirpar esse câncer, de inibir esse vírus da burocratização que se entranham em todas as instituições. Nós temos um Estado totalitário porque ele é burocrático. Qualquer que seja hoje, e democracia é outra coisa que os leitores têm que entender. E democracia não é botar numa urna um voto. Então, mas isso ainda é a grande justificativa para toda a corrupção. Tá? De pequenas atitudes desse tipo. Quando a gente aceita e briga por uma democracia, que significa
pura e simplesmente colocar um voto, uma cédula numa urna, nós estamos, na verdade, nos suicidando civicamente. Estamos nos travando como cidadãos e como país. O Brasil está à venda e está muito barato. O Brasil está muito barato. Isso é triste. Um país como o nosso, um país rico, potencialmente rico e potencialmente feliz, porque nós temos natureza, temos energia, riquezas de todo tipo, e temos um povo bom. Temos um povo bom, mas sem educação. Porque pratica-se uma educação ainda sem educação. Uma escola sem educação. Uma escola que se preocupa em criar profissionais para mercado. Profissionais para mercado. Desde o ensino médio, ele visa o vestibular visa a faculdade se propõe a ser excelente à medida em que ela prepara bons profissionais para o mercado. Onde estão sendo formadas as lideranças? Nos campos, nas salas de aula, não necessariamente nas salas de aula. Então nós temos que preocupar que democracia se faz nessa relação professor-aluno, numa relação participativa, integrativa, de inclusão, palavra-chave aí, de leitura, inclusão e integração. Porque é um dos substratos do problema sério de individualismo, do que eu chamo de uma egocracia que se forma nas organizações, as pessoas muito voltadas para o seu bem-estar pessoal, não do outro. O bem-estar pessoal é um sistema que estimula a competição, não a cooperação. Esse sistema competidor é predatório. Então, essa situação crítica que está ocorrendo dentro das organizações precisa nos alertar para a boa leitura. Nós temos que ter condições de ler essa realidade desse contexto e atuar com o texto como instrumento de uma leitura que seja transformadora. Essa é realmente alguma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, porque a gente está cansado, a gente cansa, mas não descansa. A gente cansa, mas não descansa, porque o desafio é grande. Então, é preciso que a gente se conscientize de que é nessa integração, porque uma coisa que eu quero, ainda antes de terminar, é colocar exatamente isso. Que a raiz de todos os problemas, eu diria, de todos os problemas, sem falar na atitude que está por trás, e que gera exatamente o quê? Essa desintegração das lideranças. Eu, pelas várias organizações pelas quais eu passei, incluindo universidades, e tenho a honra e o orgulho de pertencer, desde a minha primeira hora, praticamente, de vida profissional, a essa instituição, PUC. Eu servi aqui a vários reitores, voluntariamente, fui professor da casa, ajudei a criar o Instituto de Administração e Gerência, essa atual Escola de Negócios, ajudei, participei de vários projetos aqui da PUC, posso dizer isso publicamente, e hoje tenho grande prazer de trabalhar com o padre Josafá no Conselho de Desenvolvimento, do qual eu sou veterano. Então eu estou à vontade para dizer, eu amo a PUC e posso fazer essa crítica, não provavelmente à PUC, ao sistema. Estou falando ao sistema. Quando a gente vê a PUC como uma universidade de excelência, a gente pode também ver o que existe por aí afora. Então, nós estamos precisando salvar a educação, porque nós estaremos aí salvando esse país e tendo, podendo dar essa contribuição nesse Brasil que vale. Gostaria de passar agora para o Luiz Eduardo, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Maria Helena Ribeiro a gentileza do convite. É um privilégio estar aqui, um prazer estar com o Luiz Antônio, Francisco, Érica, com vocês todas e todos. E essa é uma reflexão muito desafiadora e instigante, inspiradora para todos nós. Eu tenho sempre uma alegria em voltar à PUC. Eu fiz graduação na PUC no início dos anos 70, século passado. Posso falar mais genericamente, no século passado. Eu fiz português de literatura, então sou colega de vocês. E esse vínculo sempre esteve presente para mim como o vínculo matricial. E esses desvios de rota que duram já algumas décadas tem esse sentido, né, de ser uma caminhada lateral, mas a minha paixão é a linguagem, porque ela está como centro de reflexão, está presente em todas as nossas áreas. No início dos anos 90, final dos anos 80, eu fiz uma pesquisa sobre histórias de vida de prisioneiros. Nós colhemos, eu e a equipe, cerca de 100, precisamente 100 histórias de vida, com muitas horas de entrevista em cada caso, porque a nossa ideia não era propriamente fazer entrevistas, nós trabalhávamos mais com uma abordagem de tipo qualitativo, antropológica, não buscávamos opinião. Aliás, eu costumo dizer, brincando aos amigos, que opinião é como dor de cabeça, dá e passa. Bom, algumas não passam, mas em geral elas dão e passam, enquanto que as compreensões, as visões de mundo, os valores e as formas de organização inconsciente são mais permanentes, têm mais profundidade, e essas não são resgatáveis por respostas diretas a perguntas. Esse tipo de pesquisa é absolutamente indispensável quando nós fazemos levantamentos de natureza empírica e precisamos dessa mensuração. Mas quando o horizonte a ser contemplado é distinto, nós precisamos também de outros instrumentos. Mas, enfim, me cabia analisar esse material. E eu ouvi as fitas, em particular uma fita, uma história de vida, me atraía não no sentido de que houvesse qualquer tipo de identidade com quem enunciava, narrava, relatava a sua vida, mas porque havia ali alguma estratégia literária, narrativa seria melhor dizer, alguma estratégia estética talvez fosse mais adequado, que eu ainda não identificara e que me parecia potencialmente reveladora. Isso se dava, eu vou sintetizar para vocês, porque se eu fosse citar, esse texto seria muito longo. Basicamente, essa pessoa que estava presa já há mais de 15 anos contava a sua vida e chegava ao capítulo central. O capítulo central é aquele graças ao qual ela se encontrava naquela situação, que marcara a sua vida, representara um ponto de inflexão, por assim dizer, era um momento significativo, o assassinato. E nós sabemos que aquele que assassina também joga futebol, come um sanduíche, tem sede, eventualmente ama seus filhos, etc. Né? Esse é um ato que tem seu valor, seu significado dramático, trágico, mas é um dos atos desse sujeito. Enfim, ele chegava até ao momento chave e se embaraçava, como seria natural, no relato desse momento. Ele dizia: olha, eu e meu parceiro cúmplice, nós tínhamos a incumbência de matar fulano de tal, matar aquele que viria a ser nossa vítima, e esse era um contrato. Não se tratava de um crime passional, mas de uma espécie de operação comercial, financeira, etc. Então, se tratava de alguma maneira, encontrar uma forma mais segura de fazê-lo. Então, acompanhamos o dia a dia, etc., até que, planejada a ação, nós dois aguardamos que a vítima saísse de sua casa,
porque ela passaria necessariamente por onde nós estávamos, e era um local apropriado para essa investida. E eles podiam ver a casa de onde estavam, e essa pessoa não saiu na hora prevista, excepcionalmente não saiu, não era essa a sua rotina. O tempo passava, eles não teriam outra oportunidade, por uma série de razões, e tinham de cumprir aquela missão. Começava a escurecer e eles não sabiam o que fazer. Se continuavam ali aguardando, mas à noite já seria impossível por outras tantas razões, ou se eles tomavam uma iniciativa. Então ele contava isso. E eu então hesitava, com outras palavras, eu hesitava, eu e meu parceiro estávamos angustiados com isso, nós olhávamos, pensávamos, anoitecia. Entramos na casa, morreram 4 pessoas, uma ficou aleijada, a criança ficou cega. É um relato brutal, mas vocês percebem logo, até pelo tipo de edição que eu fiz aqui, que o que está em jogo é a mudança da perspectiva da voz que anuncia, do ponto de vista estruturante da narrativa. Agora nós estamos falando genericamente pelo infinitivo, né? Não há propriamente ali a ação de um sujeito, é como se estivéssemos diante de eventos e acontecimentos que simplesmente ocorreram, as pessoas morreram. Quase como se nós estivéssemos lendo uma declaração pericial, um relatório pericial. Onde estava o segredo do gato, aquilo que suscitava em mim algum interesse, justamente esse salto entre o relato da primeira pessoa, cheio digamos, de densidade subjetiva, afetiva, emocional, com aquelas oscilações hamletianas, vou, não vou, etc., há uma descrição do evento com essa distância, terceira pessoa, etc. É claro que uma interpretação inicial e aceitável, correta, mas numa primeira camada hermenêutica, digamos assim, indicaria para nós a culpa, a vergonha e a necessidade de disfarçar-se, de mascarar-se quando o relato atingia aquele ponto culminante. Era natural que houvesse esse esforço de desprender-se do ponto da ação propriamente, do lugar de sujeito. Era natural por essas razões. Mas havia mais aí. Ouvindo o contexto, como vocês diziam com razão, que é tão importante, que é parte dessa tessitura que nós podemos chamar de texto, o texto da nossa vida, da nossa memória, ou da mediação linguageira, digamos assim, nós podíamos incorporar outros elementos que me encaminhavam para um texto que foi sempre muito inspirador para mim, que é o texto que eu mais gosto, de Michel Foucault, A Ordem do Discurso, que foi L'Ordre du Discours, que foi uma conferência de abertura em 1962, École d'Haute Étude ou École Normale, alguma coisa assim. E depois foi republicado, e mais tarde Foucault escreveu outro texto, o que é um autor, e Roland Barthes cita esse texto com alguma frequência. É um texto absolutamente crucial, certamente para nós na literatura é fundamental, mas nas ciências sociais, curiosamente, não é conhecido, apesar dos meus esforços de divulgação há algumas décadas. O que Foucault mostra, que é extremamente interessante, depois de nós ouvirmos aquela história do ovo de Colombo, parece simples e quase autoevidente, mas, claro, desde que nós abordemos toda essa problemática com uma certa compreensão do que seja o sujeito, dessubstancializando esse lugar. Foucault dizia que há uma constelação produzida por cada autor, digamos, poeta, que é uma referência aqui para ele, como era para o Canet, o poeta como o escritor, né? O autor. Um autor qualquer poeta que mereça esse título, na sua percepção, enfim, produz uma constelação de textos, os quais muitas vezes são profundamente diferentes, mesmo do ponto de vista estrutural. Nós podemos lembrar Fernando Pessoa, que deu a isso nomes,
autorias diversas, consagrou essa prática da multiplicação, da pluralidade, dessa polissemia que se, digamos, ancorava na pluralidade de sujeitos nos heterônimos, né? Então, mas se nós observarmos alguns poemas de alguns autores, nós, de fato, podemos identificar a grande distância entre eles relativamente a outros produzidos por outros poetas que estariam mais próximos dos primeiros, curiosamente. Se nós não conhecêssemos as referências empíricas, biográficas, históricas que ligam o sujeito a esse predicado, nós talvez operássemos diversamente a distribuição produto-produtor, relator, enunciado, enunciador, instância de enunciação, como dizia o Luiz Antônio. Então, isso significa basicamente o seguinte: como a poesia não é uma expressão subjetiva, é uma construção de linguagem, não há necessariamente nenhum ponto de ligação orgânica, visceral e necessário, natural, com o autor tal ou qual personagem histórico com sua própria biografia. A autoria é uma relação, digamos, histórica, empírica, que tem um componente civil, legal, até financeiro, etc. Se trata de uma propriedade e da assunção de responsabilidades, etc. Isso me levava a compreender muito claramente que possivelmente haveria outros sujeitos dentro e fora da prisão, talvez eu mesmo em alguns momentos da minha vida, que talvez estivéssemos mais próximos daqueles trechos da narrativa biográfica que descreviam ou redescreviam a morte, o assassinato, do que propriamente esse sujeito particular que era o enunciador do discurso biográfico, 15 anos depois. Esse ato, de fato, do ponto de vista empírico biográfico, da responsabilidade civil legal, reportava-se a um autor, a esse memorialista, digamos, que nós entrevistávamos. Mas isso não fazia desse sujeito uma ancoragem ontológica desse ato necessariamente para sempre, como se esse ato tivesse colado, formando a substância desse sujeito, a essência desse sujeito. Por isso eu passei a chamar a prisão, sobretudo, de uma prisão sintática, aquela que prende para sempre um sujeito a um predicado, necessariamente um sujeito a um verbo, porque aquela instituição total reenviava a esse personagem necessariamente àquele ato que configurava a totalidade do significado da sua existência, do ponto de vista daquela instituição total. A disciplina, o tempo, na sociologia fenomenológica, que estava em curso com sucesso nos anos 60, descrevia a instituição total. Aliás, Foucault, a vantagem da gente ser um pouco mais velho, né? Não, antes disso, a vantagem é que a gente pôde testemunhar algumas coisas. Algumas foram horrorosas e outras foram memoráveis. Por exemplo, as aulas do Foucault aqui na PUC. Eu tive o privilégio de assistir A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele fez um elogio fora do paper que ele lia ao Goffman sobre instituições totais, que disse que foi um livro... Exato. Que foi um livro inspirador, referência para ele, etc. E a descrição Goffman aí dos seus colegas de época se reportava ao que eles chamavam estruturas de plausibilidade, que são aqueles elementos cenográficos ou de organização arquitetônica, semiótica, semiológica, todas as referências cígnicas que compunham, que conferiam verossimilhança ao discurso, à narrativa que dava sentido àquela experiência de quem vivia naquelas condições. Quer dizer, você entendia perfeitamente que, de fato, aquela pessoa é um criminoso estando ali naquelas condições, diante daqueles signos. Ele se referia aos conventos em que a parte da cosmovisão, da cosmologia religiosa, nas estátuas, nas imagens, na forma de organização do tempo, na arquitetura, etc. Portanto, a prisão remete ao evento que torna aquela prisão o destino
do personagem. Mas essa é uma operação artificial institucional incluída, que, curiosamente, paradoxalmente, ao invés de separar o sujeito desse ato, e para sempre, o condena a esse ato para sempre. E esse sujeito será sempre aquele que cometeu esse ato. Por isso ele é definido como o assassino, não aquele que cometeu o assassinato, o traficante. Um exemplo prático, vocês vão se lembrar, pelo menos não tão jovens, do Escadinha, que foi um personagem importante da crônica policial do Rio de Janeiro. Há alguns anos, 2005, se não me engano, por aí, 2006, Escadinha saiu da prisão depois de quase 20 anos. E foi logo assassinado, uma situação terrível na Avenida Brasil, que nada tinha a ver com o seu passado, etc. Eu recebia telefonemas de jornalistas dizendo assim: nós queríamos uma palavra do senhor, o senhor soube, né, da morte do traficante, nós queríamos uma palavra do senhor sobre esse assassinato do traficante Escadinha. Eu disse, do quê? De quem? Do traficante, o sujeito ficou 20 anos preso e você continua chamando o pobre coitado de traficante. Isso tudo num contexto como esse, que ele é, inclusive, a vítima. Mas porque, inapelavelmente, a prisão operou justamente essa combinação, essa fusão, e a prisão sintática se impôs para além dos muros e do tempo de cumprimento da pena. Isso é extremamente interessante, me parece, porque nos inspira, nos permite compreender de outra maneira a reclusão, a privação de liberdade e as formas pelas quais a nossa sociedade lida com a punição, a penalização. Isso fica muito evidente, sobretudo naqueles casos dos mais jovens, que, diante de um apelo dirigido a nós, eu explico, recebem como resposta a esse tipo de atitude, o aprisionamento. Quero dizer o seguinte, eu já tenho 15 minutos, tem 5 minutinhos, que eu digo o seguinte, é claro que eu não tenho a pretensão de explicar os atos. Aliás, há algumas questões para nós nas ciências sociais que às vezes não são muito claras, inclusive para os profissionais da área, né? Mas eu não trabalharia com a ideia de causalidade no mundo social, porque isso reduziria o agente necessariamente ao mediador de mecanismos e dinâmicas que se reproduzem e que seriam refratários a qualquer forma de intervenção criativa. Porque se não há criação, iniciativa, não há agência. Se nós não pensarmos o agente em algum nível sob o signo da liberdade, para citar aqui o velho Kant, mesmo que ela nunca se exercite plenamente, nós podemos sempre reduzir essa liberdade a condicionantes em várias áreas, etc. Mas se nós não supusermos a possibilidade da agência humana, nós temos de trabalhar apenas com os mecanismos de sua reprodutibilidade, né? E qualquer mudança passa a ser um acidente de percurso. Eu acho que isso empobreceria a nossa compreensão da experiência humana e da vida social, das transformações, etc. Então, portanto, eu não trabalho com essa ideia da causalidade e também parto do suposto de que nem tudo que está no mundo social se dá segundo uma vontade e um interesse. Ou seja, há efeitos perversos, efeitos de agregação, o inesperado, contradições, etc. Pensando assim, eu me sinto mais livre para lhes oferecer um modelo interpretativo possível do ato inaugural nas biografias dos jovens que, no Brasil, nas últimas décadas, têm se vinculado à prática corriqueira da violência com o uso de arma. Um modelo que me parece interessante porque permite a apreensão da multidimensionalidade presente nesse tipo de situação. E vejam, o que eu vou descrever só tem validade, se alguma, no caso da primeira experiência com a arma. Nós estamos falando aí de um momento existencial forte, aquele momento de inflexão, quando a arma pela primeira vez é utilizada.
Eu costumo dizer que esses jovens, a maioria deles, é socialmente invisível, nós não vemos, não identificamos, e quando os vemos com horror, com repugnância, com medo, o que significa também não reconhecimento, porque não vemos a face, a singularidade, a história específica, a situação daquele sujeito. Nós projetamos sobre ele os nossos medos, as nossas fantasias, os estigmas, etc., a nossa própria intolerância. Ele fica sendo esse espelho do pior de nós, né? E não provavelmente aquilo que eventualmente seja naquele momento, ou se pretenda ser. Quando essa criança, esse jovem, tem acesso a uma arma pela primeira vez, para um ato que para ele será quase épico, de nos parar numa esquina, há uma inversão dessa cena, porque o invisível ganha um passaporte, não só para a visibilidade, mas para a experiência do poder, da autoridade. Há uma inversão, digamos, dessa, entre aspas, hierarquia. E quem ordena, quem enuncia o discurso, quem ordena o quadro, é esse menino com a arma. E eu entendo que, sob essa arma apontada, isso também eu só posso dizer em ambientes assim, né? Mais sofisticados e capazes de compreender com mais sensibilidade a complexidade e as contradições disso tudo. Sob a arma apontada, há uma mão estendida. Isso a pesquisa tem revelado, no sentido de que há um clamor por reconhecimento e valorização. É um chamado, não se trata de um grito lá de cima, do alto da arrogância onipotente, mas de um clamor desesperado do fundo do poço, né, da humilhação e da diluição da autoestima. O clamor por ser visto, ser reconhecido, ser valorizado. O clamor, em última instância, é por afeto. Isso é muito trivial, mas me parece que esse simplesmente é real. A resposta social é o enclausuramento, digamos, nas entidades socioeducativas. Essas entidades, a despeito dos esforços notáveis e respeitabilíssimos de tanta gente boa tentando fazer o melhor trabalho, mas elas, infelizmente, no Brasil, são piores do que pocilgas, elas são prisões, né, com outro nome, com todos os aspectos medievais, para usar a adjetivação do nosso ex-ministro da Justiça, são medievais, né? E claro que uma criança ali, ela dissociada das marcas sociais, da sua roupa, das suas características pessoais, a construção de si, que se dá nessa autoestética dos cabelos, etc. Essa criança ali é jogada como se fosse no lixo, né? Porque é essa ambiência degradada que oferece um espelho degradante para a imagem de si de cada um que vive sob aquelas condições. É como se a produção da ideia de si, da experiência de si, fosse mediada por essa arquitetura, por essa disciplina, por essas condições. E como se elas impusessem, portanto, essa identidade que é estigmatizante, de fora para dentro. E é claro, se eu vivo no lixo, eu sou o lixo. Isso acaba sendo persuasivo na experiência concreta. Se eu sou o lixo, eu passo a agir como tal. Não tenho outro compromisso senão esse, né? E me parece que tanto no elo aprisionante do sujeito e do predicado, representado aí pelo cumprimento de uma sentença em instituição total, seja por esse tipo de construção de identidade degradante, por força dessa mediação institucional, nós acabamos fazendo o oposto do que dizemos que desejaríamos fazer, né? Porque nós lançamos essas pessoas para o universo propriamente da violência, começando com a experiência interna da destruição. E para terminar, vocês vejam como me parece absolutamente central a questão da estética, da linguagem, das narrativas e das formas pelas quais cada um é capaz de lidar, ainda que inconscientemente, com os desafios nos jogos de narrativa. Mas para encerrar com uma nota mais
anedótica, mas que eu acho muito interessante, em homenagem aos nossos interesses principais. Um dia eu fui chamado por um rapaz que dirige, que é líder de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, porque me mandou recados, etc. Eu tive à frente de uma campanha por anistia nos anos 90, então muita gente faz essa associação e queria, esse rapaz, eu fui visitá-lo, ele queria sair, não aguentava mais, tinha percebido que aquilo não levava coisa alguma, ele ia acabar morrendo, estava destruindo a família dele, etc. Ele queria sair, mas se fosse na Finlândia, a mãe dele diria: meu filho, vai, se entrega à justiça, paga lá o preço que for, né, naquelas condições, e você vai estudar ali, e depois você retorna. No Brasil, ele estaria liquidado porque ele simplesmente é sócio da polícia, ou de segmentos policiais, não estou generalizando a crítica a toda a instituição, mas de segmentos numerosos policiais, ele é sócio. E ele se torna um arquivo perigosíssimo, ele tem de ser queimado, como se diz. Portanto, ele não tem a opção de entregar-se sem correr risco gravíssimo de vida. Fugir não é possível, porque aqui eu trago uma questão da Érica que é tão importante. Há várias leituras e várias escritas. O mapa é uma delas, né? E ele, como tantos outros, não tem um mapa mundi na cabeça como nós. Não tem a referência de outros países, outras linguagens, estratégias possíveis para fazer face a esses outros desafios. Isso não se dá assim. O sair também é muito complicado. O que eu faço? Bom, eu conversei com ele bastante, tentei sugerir algumas coisas, os melhores advogados a gente tentaria fazer, não importa aqui, depois a gente pode conversar, mas no final ele disse assim: mas sabe o que eu queria mesmo? Que eu chamei o senhor, mas o que eu queria mesmo é que o senhor escrevesse um livro sobre a minha vida. Ia ser o Tropa 3, ia ser muito melhor do que o Tropa de Elite. Depois o senhor faria um filme com isso. A ideia do livro, é claro que há o jogo narcísico, eventualmente interesse, etc. Mas essa vontade do livro é vontade da unidade, da inteligibilidade, né? Da atribuição de sentido ao múltiplo da experiência fragmentada, né? Me parece que é uma espécie também de ansiedade, de desejo muito significativo, né? O poder do livro, o significado possível do livro e quanto nós podemos fazer com isso. Obrigado pela atenção. Nós tivemos aqui 3 palavras que convergem. Acho bastante interessante a Érica trazer a perspectiva do ponto de vista psicolinguístico, inclusive com essa questão de mostrar como é que acontece no cérebro a aquisição da leitura. Depois tem uma pergunta, inclusive, para isso, mas e você traz alguns conceitos que são bastante importantes para nós, como essa ligação do letramento com o numeramento, né, a partir da sua perspectiva. E toda a parte que você traz também das tabelas e da questão dos sistemas simbólicos transformados em leitura, você coloca as linguagens, né? E achei o conceito da reserva cognitiva como uma forma de identidade, uma forma de sobrevivência do indivíduo enquanto indivíduo, bastante interessante para mim. Eu estou colocando isso que pode servir para alguma questão, alguma pergunta. Em relação ao Francisco, eu gostei muito, Francisco, você fala do fundo de você, daquilo que a gente vê como dos maiores problemas que nós temos, né? Você denuncia a egocracia que nós vivemos. Isso me lembra da encíclica do Papa Francisco também, que trabalha com isso, né? Você fala do seu pavor à burocratização do pensamento,
Eu acho que é um conceito importante também. E os dois casos que você cita, um do BEG, né, do Banco do Estado da Guanabara, através dos livros que você menciona aqui, e também da sua experiência no metrô, como exemplos interessantes em que você trabalha com a leitura, que vai ter um impacto na estrutura corporativa, são concretos para nós, acho bastante importante. E, finalmente, você trabalha com a questão da leitura transformadora desse conceito. Agradeço. Luiz, eu acho muito interessante, pela sua formação, né, da educação formal, em letras na universidade, e como você vai para um campo e leva aquilo também com afeto, né? Gostei muito do conceito da prisão sintática, que me leva ao que a Helena... Cadê a Helena? Está aí? Tá. A Helena fala do lobo mau. Quer dizer, você precisa ver toda a polifonia que está por trás do lobo, né? Você precisa humanizar. Se você antropoformizou o lobo, você tem que humanizá-lo também e tentar ver do ponto de vista do lobo, né, de sobrevivência. Tem a ver com essa questão de que você fala da prisão sintática, em que a gente liga o homem ao ato ilícito, né? O Goffman, no livro Estigma, ele fala justamente isso, quer dizer, o indivíduo sai do sistema prisional, mas ele nunca é visto como humano, né? Ele é sempre visto como aquele que teve que cometeu um ato ilícito. Você fala de muita coisa interessante, esse recorte da leitura, estética e linguagem na dimensão do sujeito humanizado que você traz, né? Apesar de se tratar de um indivíduo que realmente transgrediu uma norma jurídica e social, sobretudo no caso da tutela à vida, né? Mas você coloca nessa perspectiva humanista. Eu acho muito importante, muito interessante para nós também. E coisas que você coloca aqui em relação ao nexo causal social, enfim, tem muita coisa rica, e eu gostaria logo de abrir a fazer perguntas. Eu queria perguntar para a Gilda, quanto tempo que a gente tem? 15 minutos? Então eu vou abrir para as perguntas. Eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa, 3 perguntas e a mesa responde. Tá. Pode ser assim? Pode ser assim, pode ser assim. Eu vou fazer também perguntas para a Érica. Atrás de você. Oi? Atrás de você. Ah, Camélia. Aqui, Camélia. Camélia, ele. Tá. O professor Luiz Eduardo, claro, é ótimo. A minha tese, ela tem um título que ela traz uma citação sua. Não serás outro para que eu permaneça quem eu sou. E ela fala justamente da questão da redescrição, que é quando você abraça a linguagem. E por ela eu cheguei perto da literatura. Você fala de morte. E a redescrição, enfim, depois ele vai explicar, porque senão eu daria uma aula aqui para a pergunta ir mais à frente. E é isso que eu busco o tempo inteiro, quando você fala da redescrição e da prisão sintática. O exemplo do Márcio, quando você cita uma outra pessoa ao final, mas o exemplo do Márcio é a quem eu me refiro. Ele tenta uma redescrição e não é possível. Até quando até quando estamos preparados e até que ponto estamos preparados para uma redescrição e quando começamos uma redescrição? Porque, por exemplo, eu trabalho com crianças de rede pública e elas dizem, quando a gente for gente, a gente vai fazer determinada coisa. Ou quando ela diz, para a gente não ser bandido, como ela já sabe que é um bandido, como ela já tem essa linguagem, todo esse mundo construído, como a gente começa a desconstruir ou pedir para essa criança começar a redescrever, ressignificar esse mundo.
né? E aí eu coloco como a gente coloca a leitura aí, tá? Obrigado, Carmen. Bom, obrigado. Meu nome é André Uzeda, eu sou professor do ensino básico na escola pública, eu trabalho no Colégio de Aplicação, da UFRJ. Eu quero agradecer a oportunidade do evento e essa mesa, que foi muito boa, especialmente a do professor Luiz Eduardo, que me tocou assim muito. Fiquei pensando sobre outras formas de visibilidade que não a arma, né, que a gente poderia valorizar nesses jovens, que a educação e a leitura podem permitir, pelo rap, pelo funk, pelo grafite, formas artísticas que são tão marginalizadas também, né, pela sociedade. Eu fico chocado com os dados que a Érica trouxe do índice de alfabetismo funcional, principalmente dentro do ambiente universitário. Eu fico realmente chocado com isso. E eu fiquei muito tocado pela abertura, pela fala do professor Mempo, quando ele fala sobre a responsabilidade de nós adultos assumirmos as falhas na formação dos jovens leitores, né, de como que a gente está dando conta desse déficit, porque quantas vezes a gente joga responsabilidade sobre o educando, né, e eu acho que dá para a gente ampliar, inclusive para o educando dentro do ambiente universitário também, exigindo dele aquilo que lhe foi negado por tanto tempo, e ele está tentando suprir um déficit que está lá desde do sistema que não foi ativado, né, ali na Octo, não me lembro o nome da área, mas enfim. E muito tocado também pela fala da professora Eline Nunes, quando estava fazendo a mediação, sobre a relação da educação que ele tem com bastante primor assim, pela literatura, mas que essa relação que a literatura não tem da mesma forma com a educação. E eu fico me perguntando qual é o lugar da universidade, que a universidade vem ocupando na formação de leitores também, dos professores leitores, que eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar, né? E como é que a gente dá conta dessa formação de leitores dentro dessa dimensão da sala de alma que o professor Francisco colocou, na conjuntura atual que a gente vive, né? Uma conjuntura que vem num desmonte da universidade pública, em que a UERJ, pela sua presença aqui representada, eu agradeço muito, a universidade mais democrática que esse Estado tem, indo por água abaixo, né? Com um projeto como o de Escola Sem Partido, que vem retirando a dimensão da sala de aula, do pensamento crítico, nos colocando no lugar de doutrinadores, com uma reforma do ensino médio que retoma uma formação ampla, que volta a separar, como já foi um dia o clássico, como já foi o científico, e não mais pensar uma educação, uma base nacional curricular comum que reduz ao mínimo o currículo do ensino médio e o currículo, enfim. E eu fiquei me perguntando, e eu quero propor essa provocação mesmo para a mesa e para a gente pensar assim, se talvez uma terceira mesa para um próximo evento maravilhoso que eu já estou aguardando ansiosamente para o ano que vem, se não seria o caso da gente pensar a quem interessa um Brasil que não lê. Quem é que está por detrás disso? Porque é muito interessante, há muita gente no Brasil que não lê, gente. E eu acho que isso a gente precisa pensar com muita veemência, porque é muito interessante que a gente continue com aquele índice alarmante que foi apresentado pela professora Érica, para que a gente continue votando nas mesmas capivaras que estão ali há tantos anos, né? Sabe? Né? Enfim, sem ofender as capivaras, é ótimo. Pois é, mas aquela coisa, a metáfora da capivara que fica sempre mastigando ali aquela coisa, roendo, que não larga, né, o osso, não o osso, mas assim, é aquilo, né, de ficar sempre. Então, assim, eu queria, não é uma pergunta especificamente, mas eu não queria perder a oportunidade depois de uma mesa tão provocativa como essa e tão politizada, num ambiente como este, né, estando numa universidade privada, num pensamento tão crítico, que a gente tem que valorizar, né? Eu quero também agradecer o evento por isso, assim, porque a gente precisa trazer esse debate público para a pauta e para a conjuntura nacional que a gente está vivendo, que é da mais avassaladora, de fato, um estado de exceção. Eu concordo com o senhor. Obrigado.
Bom dia, meu nome é Maíra Mello, eu venho do Sul, eu sou aluna do programa de doutorado na Uniriter e sou professora do Colégio de Aplicação da URGS. Então, eu não tenho uma pergunta específica, eu vou jogar uma frase de alguém bem conhecido e gostaria de ver quem gostaria de interagir. Eu acho que que fecha com todas as falas, mas principalmente com do Luiz Eduardo. Mas, enfim, eu participo desse evento, como eu disse ontem, para me iluminar, para buscar visões sociais que possam ajudar no meu trabalho, né? E nessa tese que eu estou escrevendo, mas isso tem que se aplicar no mundo dos humanos e como educadora. Então, se a gente só pensar no Brasil que não lê, que acho que a gente sabe que isso aí, esse Brasil que não lê, ele gera dinheiro nas vacinas, porque cada vez mais as pessoas não vão ser saudáveis, porque não se cuidam, não têm acesso ao mínimo de educação, alimentação, enfim, bom. Então, a minha frase é: o Nelson Mandela diz, eu vou dizer presente porque a gente pode ler em algum lugar, então ele é presente, que você não é amado porque é bom, você é bom porque é amado. Então, assim, nas minhas visões de educação, eu tento ferrenhamente trazer isso à tona, porque eu acho que se a gente só estigmatizar, tu não sabe, tu não faz, né, a gente não vai conseguir nada. E agora, nos últimos 2 anos, eu trabalhei com EJA, língua inglesa na EJA, né? Então, a minha conquista, o meu trabalho era bem grande, assim, consegui algumas coisas, não o que eu queria, mas consegui alguma coisa. Então, enfim, é só... Eu depois faço a minha pergunta, particularmente, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas quem gostaria de responder... Bom, eu começo por assim. Obrigado pelas questões que não são propriamente perguntas, né, mas reflexões que nos ajudam a pensar os problemas. Eu diria, Carmélia, que isso depende de tantos fatores, né, uma multiplicidade tão grande de fatores e há um desejo de vingança, uma certa concepção da justiça como vingança, né, que acaba de fato impedindo qualquer esforço de mudança daqueles que a sociedade supostamente desejaria que mudassem. A obra da mudança, então também citando a colega Maíra Mello, né, lá de Porto Alegre, as palavras do Mandela são muito sábias, né? Porque para você construir, se reconstruir uma espécie de estética de si, gloriosa, épica, se reinventando, que é dificílimo, talvez seja a tarefa mais difícil que há, você precisa de bases sólidas. Ninguém constrói uma casa sobre o pântano. E a base sólida, para usar, enfim, uma expressão mais corriqueira, é a autoestima. Você precisa reconhecer em você algum valor. E nós não somos ilha. Só temos valor se os outros reconhecerem em nós esse valor, devolvendo a nós como uma espécie de espelho, né, a nossa própria imagem humanizada. E, portanto, esse é um processo de reciprocidade, um processo de interação, a construção. Foi Érica que falava da construção, Piaget trabalha e tantos outros, né? Para nós, na antropologia, tão importante esse deslocamento, essa capacidade de deslocar-se para ver-se, avaliar-se da posição alheia, para ver o mundo de outro lugar, que é o esforço da literatura, por exemplo, das construções narrativas. E isso se dá com possibilidade muito cedo, mas pode ou não ser explorado. Isso supõe também uma educação. Esse jogo de reconhecimento, de valorização, é certamente anterior. Você é bom porque é amado, mais do que é amado porque é bom. Sem dúvida, há uma sabedoria nisso, né, que a Maíra mencionou. E, portanto, nós estamos numa situação muito difícil, né, porque esse não é um ponto isolado. Há toda
um conjunto de relações sociais, percepções, estruturas, etc. Não quer dizer que não se possa mudar. Nem estou imaginando que a gente ou mude toda a estrutura ou não mude nada. Eu acho que são dinâmicas mais diversas nas quais nós vamos atuando, estamos dedicando a nossa vida a atuar em alguns desses pontos, fazendo aquilo que o Gilberto Gil genialmente dizia, que era um antropólogo, é o doing antropológico. Vocês se lembram disso quando a gente tomou posse do Ministério da Cultura? Trabalhar com doing antropológico, você toca alguns pontos, só alguns nós não podemos tocar, mas são aqueles sensíveis que se disseminam e produzem um efeito maior em outra escala. Um ponto, se vocês me permitem, rapidamente, sobre literatura. O Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, num certo momento, diz o seguinte: o nazismo é tão bárbaro porque eliminou o tempo da justiça. Antes de eliminar a justiça, eliminou o tempo. E o que eles querem dizer por esse tempo? Aquele que é o tempo da hesitação, sem o qual não há juízo. Vejam, isso não significa o tempo cartesiano do contraditório, que necessariamente levará por operação racional a uma síntese que resolve racionalmente o problema. Ele se refere à hesitação, como um momento que tem validade em si mesmo, que não se esgota. Vai se encerrar numa sentença, mas o processo da reflexão, esse processo não se encerra, a hesitação, essa se perpetua. E esse tempo é o tempo do pensamento. A literatura oferece o espaço, o tempo da hesitação, da nuance, da contradição. Os textos das ciências sociais não permitem essa fartura, né, de inteligência e sensibilidade. E a literatura nos faculta isso. Eu acho que isso é absolutamente precioso. E eu oponho isso sem nenhum preconceito, seria etnocêntrico, a minha formação antropológica não permitiria. Mas isso se opõe a uma espécie de paixão reducionista pela onomatopeia, que a linguagem, muitas vezes fazendo entrevistas com as pessoas que estão envolvidas na violência, a gente percebe uma dificuldade enorme de operar a sintaxe enquanto estrutura que permite a cognição num espectro mais amplo. E o recurso à onomatopeia, que é quase a reprodução do mundo como ele é, né? Quase que a negação da representação, né? Acaba sendo um empecilho muito grande para que se compreenda no mundo não só o deslocamento, perspectivas alheias, esse exercício da moralidade, né? Mas, inclusive, para que haja a possibilidade da compreensão das mediações, das gradações, das nuances, etc. É a antiliteratura. É claro que, com muito pouco, o pensamento selvagem Lévi-Strauss mostrou isso, não é preciso que você seja letrado necessariamente. As sociedades indígenas não letradas podem produzir cosmovisões sofisticadíssimas, complexíssimas, mas, nesse caso, na sociedade brasileira, eu acho que há um risco muito grande de empobrecimento. Tá? O André, bom, André, como você disse, isso é uma reflexão, né? Então eu compartilho as suas preocupações. Só lembro do Darcy Ribeiro, ele dizia o seguinte: não se alcança o subdesenvolvimento assim, não. Exige muito esforço, muita competência, muitos anos de dedicação. Projeto, né? Projeto. Obrigado. Antônio, eu posso fazer uma pergunta? Ele só para responder sim ou não? Sim. Eu acho que eu queria perguntar, Eduardo, se você pagou muito caro por ser um secretário de segurança tão humanizado. Sim ou não? O quanto caro você pagou para ser um secretário? Acho que muito menos do que eu pagaria se eu não fizesse o que eu fiz. O que a Maíra falou do Mandela, trouxe do Mandela, me lembra, em relação ao prisioneiro, o Sartre, no Morto Sem Ser, Entre Quatro Paredes, o inferno são os outros.
Obrigada. Não, acho que assim, as minhas ponderações são breves, mas eu fiquei pensando muito na questão do aluno universitário, né? E pensando um pouco até na nossa instituição aqui na PUC, e como eu estou há 25 anos, eu acho que eu fui observando uma mudança também no perfil desse aluno. Mas eu não sei se houve uma mudança na visão do professor em relação ao que ele espera desse aluno. Então, resgatando aí a ideia da prisão sintática, né? Acho que esse professor ele ainda espera o aluno com determinados atributos e determinadas características. E ele ainda se coloca no lugar do o professor, que não está num processo de diálogo com esse aluno. Então isso eu acho que é muito sério, e eu acho que a gente como instituição, e aí eu acho que instituição universitária, PUC e outras instituições, acho que a gente precisa repensar. Me preocupa muito também a questão da formação de professores, as licenciaturas, porque afinal de contas são esses professores que vão atuar, né, formando novos leitores. Então, serão eles leitores? Você pode formar leitores se você não é leitor? A outra coisa que me preocupa também é o que a gente classifica como leitor. Que tipo de texto a gente está elegendo como o texto, né, que deve ser lido? Acho que isso é uma outra questão importante também, né, pensando nas dimensões da leitura. E tentando trazer uma coisa um pouco mais positiva também, a gente diz, o jovem não lê, o jovem não gosta de ler, mas eu tenho certeza que as novas mídias estão também provocando uma mudança nisso, e estão sendo espaços de posicionamentos, muitas vezes ainda pouco reflexivos, mas são espaços que se constituem e que talvez permitam que as pessoas tenham mais voz, né? É lógico que essa dinâmica não é tranquila, né? Porque, em última instância, você se esconde atrás da própria tecnologia, a sua identidade ali não está necessariamente visível, mas são espaços, né, que não existiam antes e que redimensionam, eu acho, um pouco essa questão da voz, né, dos alunos, a voz das pessoas, a voz de quem não tem voz, né. Então, assim, a minha colocação é mais nesse sentido, de que a gente está diante de uma nova realidade, a gente tem que pensar quem é esse aluno, que língua esse aluno fala, que é uma outra questão muito séria no Brasil. A gente tem uma variante padrão e a gente acha que todo mundo tem que dominar essa variante padrão, né? E não é isso que a gente tem. Então, como é que isso se constrói também? Enfim, mas eu acho que a gente tem um trabalho sério, importante a fazer na universidade, como professor, de repensar esse lugar que a gente assume. Não, por favor. Bom, eu acho que nessa altura tudo já foi dito. Eu queria apenas lembrar que eu vi logo que cheguei que esse evento trabalhava com algumas palavras força e leitura, inclusão, e eu tentei colocar integração para dar esse contexto. E falando nisso, queria lembrar o seguinte, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com uma palavra que eu não vi comentária, a não ser em termos de essência, mas a palavra em si, preconceito. E o preconceito que leva à discriminação. Então hoje nós estamos vivendo um estado de violência, sob todos os sentidos, violência. Nós temos pessoas altamente letradas que deveriam estar em total marginalidade social, excluídas. Estão aí ainda nos governando, altamente letradas, com alta escolaridade. Faça uma estatística pelo noticiário da Lava Jato. Faça uma estatística e vejam que as melhores universidades estão por trás desses altamente letrados. Então nós temos que ter este cuidado, e quero então aduzir também, tem a ver com isso,
nos setores aos quais eu trabalhei, que é o setor hoteleiro, inclusive, montamos hotéis para grandes redes. Aqui, o Sheraton, que não foi nosso cliente, mas usei muitas instalações para encontros. O Sheraton tinha, na ocasião, alguns anos atrás, 80% dos seus empregados vindo do Vidigal e da Rocinha. 80%. E não tinha problemas com a honradez desse pessoal. Não tinha. E outros hotéis da Orla Marítima, aos quais eu também tive a oportunidade de atuar, via que a incidência era a mesma. A fonte era regiões bastante pobres. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto do cuidado que nós temos que ter a nível antropológico, a nível social, com essas populações que estão realmente convivendo com crianças de 10 anos rotineiramente com armas. Agora há pouco, um chofer, com o qual eu gosto muito de conversar, motoristas de táxi, ele contava que estava se mudando do Vidigal e que ele morava já há 15 para 20 anos, não me lembro, mas alguma coisa há mais de 15 anos que ele morava, numa boa casa que ele construiu e amava essa casa, mas ele me disse, por exemplo, um dia quando eu cheguei em casa, vi meninos mais novos do que os meus filhos, adolescentes, brincando com armas verdadeiras e apontando para uma blitz que estava acontecendo na linha Maia. Ele lá, brincando. Ele falou, não, vou me mudar. Ele falou, e no dia seguinte abandonou a casa para vender. Depois abandonou a casa para ir para a casa da sogra, para depois comprar um terrenozinho em Jacarepaguá, que naquele dia ele estava feliz porque tinha comprado o terreno. Então, esse Brasil que não lê, esse Brasil que não sente, porque está, como nos diz o sociólogo e o antropólogo, enclausurado e alienado, e eu vejo essa alienação dentro das organizações. Eu lancei um livro, agora o mais recente dos meus livros, foi sobre a ética da gestão empresarial, que eu falo da ética de uma maneira procurando buscar, atender a aplicabilidade dessa ética. E eu estava numa universidade fora daqui do Rio, iniciando para mestrandos profissionais da área já com executivos, inclusive, e eu vou deixar só a pergunta que eles me fizeram. Eu não gosto até que me chame na área empresarial de professor, porque nos dá uma conotação de, é o professor. Eu evitei sempre, embora eu me orgulhe de ser professor, eu procurava isso, pelo preconceito existente de marcar uma presença mais de consultor, que executivo fui também em várias organizações. Ocupei diretoria de empresa. Então, eu tenho essa visão não comprometida, digamos assim. Mas, quando já o professor, o senhor acredita mesmo em ética? Eu passo para você, agradecendo em nome do Instituto e da cátedra a todos os participantes, agradecendo ao Luiz pela condução desse painel.